aqui estamos numa vinícola. Aliás, é uma das coisas mais legais para se conhecer em Mendoza, na Argentina, onde tenho passado os últimos dias, né? Estive em Buenos Aires, agora aqui quase na fronteira com o Chile. E é muito legal conhecer aqui como são produzidos os vinhos, né? Que são exportados para muitos lugares do mundo, inclusive para o Brasil. Vinhos dos mais saborosos e interessantes. Mas daqui, de Mendoza, na Argentina, terra do Godoy Cruz, um dos times da primeira divisão do futebol argentino, que aliás foi aniversário do Racing em 2014, quando o time voltou a ganhar o campeonato nacional depois de 13 anos. Eu estava lá no cilindro naquele dia 14 de dezembro de 2014. Pois é, mas não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a estreia do Felipe Luiz como técnico do Flamengo, nesse vídeo que tem o apoio do SofaScore. No SofaScore você faz o download do aplicativo e você vai acessar informações diversas sobre tudo, mapa de calor, estatísticas do jogo, por exemplo, como é que foi o desempenho do Flamengo nesse jogo, posse de bola, finalizações, grandes chances criadas, está tudo lá, do Flamengo e do Corinthians, né? Você encontra tudo no SofaScore. São mais de 2.500 atletas na base de dados do SofaScore só no futebol brasileiro. Imagina no mundo inteiro, é muito mais. Então, faça o download do aplicativo e aproveite todo o conteúdo que o SofaScore te oferece. No qual vamos falar sobre essa estreia. Eu achei uma estreia boa nas circunstâncias. O Felipe não teve tempo de fazer mudanças profundas na equipe, evidentemente. Acho que houve um certo exagero e muita gente não entendeu, né, na live. Você estava nervoso, estava irritado. Não estava irritado. Na verdade, eu ando irritado, como rubro-negro, né, com o desempenho do time do Flamengo já há anos, na situação de chances criadas e não aproveitadas. É irritante para qualquer cidadão. Porque o Flamengo cria muito, tem muito volume, muita qualidade dos seus jogadores, mas na hora da finalização, a quantidade de chances perdidas é impressionante. E não foi diferente desse jogo. Por isso que eu disse que foi um roteiro repetido, muito semelhante àquele que nós vimos com outros treinadores. Vimos com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, com o Paulo Souza, o Flamengo pressionando o adversário. Com o Tite, o Flamengo fez isso em... Olha, eu não vou dizer que foram muitos jogos, mas foram alguns bons jogos em que o Flamengo jogou dessa maneira, inclusive recentemente, contra o Vasco, contra o Palmeiras, contra o Bolívar, no mata-mata, no jogo de ida no Rio de Janeiro, pressionando muito no campo do adversário, sufocando até o adversário, recuperando a bola e tornando a atacar seguidas vezes. O Felipe Luiz, ele retomou esse modelo, que também lembra, é verdade, 2019, Jorge Jesus, mas não é o modelo do Jorge Jesus, ou do Tite, ou do Felipe Luiz, ou do Sampaoli, ou do Vitor Pereira, ou do Paulo Souza, ou do Dorival. Esse é um modelo adotado por muitas equipes impositivas que jogam atacando e recuperando a posse de bola. É assim que joga o Manchester City, é assim que jogam os times do Guardiola, é assim que jogam equipes que querem ser protagonistas no jogo de futebol. Você agride, ataca, quer a bola, recupera, ataca de novo e vai para cima. Agride o adversário, mas você tem que transformar esse volume em gols. E o Flamengo não consegue fazer isso. É impressionante. E foi de novo o que aconteceu nessa partida da noite de quarta-feira no Maracanã contra o Corinthians, muito frágil, especialmente no primeiro tempo. O segundo, nem tanto. Quando foi mais agressivo, quando mudanças feitas pelo Ramon Dias, que corrigiu os erros que cometeu na escalação da equipe, que foi ruim, com os dois meias, não funcionou, o Garro e o Igor Coronado, né? Os volantes tendo que trabalhar demais, o Fagner sofrendo muito ali com o Bruno Henrique jogando em cima dele. Mas enfim, no segundo tempo melhorou o Corinthians e piorou o Flamengo. E foi muito exposto o time do Flamengo. Repito, não é uma crítica ao Felipe Luiz, muito pelo contrário, seria até uma desonestidade criticar um jovem técnico que acabou de assumir em 2 dias, não tem obrigação nenhuma de mudar nada. Mas foi um roteiro repetido, gente. Foi um roteiro repetido. O Flamengo jogou com volume, atacando, agredindo. Também fez isso contra o Palmeiras. Também fez isso contra o Vasco, nesse recente 1-1. A diferença é que contra o Vasco, o Léo Pereira fez uma bobagem que originou a jogada do gol de empate de Felipe Coutinho. Dessa vez, o Léo Pereira salvou a bola que ia entrando. E ainda assim, o Flamengo correu vários riscos de tomar o gol de empate diante de um Corinthians inferior tecnicamente, no primeiro tempo muito abaixo do seu adversário. E, enfim, foi uma estreia, eu considero, satisfatória pelas circunstâncias, mas o Felipe terá muito trabalho para colocar esse time em ordem. Não será uma tarefa simples. Já no sábado tem um jogo contra o Bahia, aí é um jogo fora de casa, contra uma equipe que é um time que gosta de ter a bola, o Rogério Ceni, que nunca venceu o Flamengo, tem uma freguesia terrível diante do clube rubro-negro, então vai estar mordido.
Não joga o Everton Ribeiro, né? Ele estará fora desse compromisso, mas é um Flamengo que vai dar trabalho para o Felipe Luiz. Ele vai ter que fazer muita coisa. Esse jogo não pode iludir o torcedor, porque esse modo mais agressivo, de pressão, de recuperação de bola, nós vimos com outros técnicos. E isso, gente, não é uma defesa do Tite. Aliás, é uma grande bobagem que repetem insistentemente com relação aos meus comentários. Eu não estou aqui para defender nem para atacar ninguém. Tá? Eu estou aqui para fazer os meus comentários. O Tite saiu do Flamengo na hora certa. De fato, ele não conseguiu aproveitar as oportunidades que o Flamengo lhe ofereceu para retomar sua carreira como técnico de clube, depois de 2 Copas do Mundo, nas quais ele não conseguiu sucesso. Mas ele já faz na virada, o Tite saiu. Mas o que nós vimos na quarta-feira contra o Corinthians, vimos também em alguns outros jogos com o comando do Tite. Ou seja, o time do Flamengo ele é assim. Esse time é para jogar assim. O técnico, seja ele qual for, tem que fazer jogar sempre que possível assim. Fora de casa, contra outro adversário, num outro cenário, aí pode mudar a estratégia, até deve mudar, que eu acho que é o caso do sábado, quando veremos qual é o repertório do Felipe Luiz nesse começo de carreira, para adaptar seu time a uma outra situação, jogando num outro cenário, contra o adversário, no campo do adversário, numa outra situação. Então, é necessário que o Flamengo entenda muito bem cada jogo, cada necessidade, cada demanda que surge a cada partida, e alternando momentos em que vai ser mais impositivo e outros que vai ter que ser mais estratégico. Assim, você vai ter um time realmente maduro, competitivo, que possa evoluir. É um final de temporada, é uma estreia de um técnico jovem, mas muito ambicioso, o que é uma virtude. Ele pensa grande, ele quer fazer sucesso, como fez como jogador, mas um jogo é muito pouco. Esse jogo não apresentou tantas novidades assim, pelo contrário, na verdade foi uma repetição de algo que acontece já há algum tempo, um roteiro já conhecido, que é volume de jogo, pressão no campo do adversário, chances criadas e desperdiçadas em grande quantidade. Isso tem que ser corrigido. Vejamos se o Felipe consegue corrigir esse defeito desse time do Flamengo, fazendo com que as oportunidades claras, como aquela do Gerson no segundo tempo, não sejam desperdiçadas, e sim transformadas em gol. Isso é trabalho, sim, do técnico junto com seus atletas, analisando as finalizações, discutindo a possibilidade de diversificar a forma de arrematar a bola para o gol, para assim mudar bastante esse cenário. Vejamos aí como vai ser no sábado já contra o Bahia, em mais um compromisso do Flamengo, o segundo Felipe Luiz, o primeiro fora de casa. Aliás, ele estreou contra o Bahia em 2019. O Bahia era do Roger Machado, era o técnico de então do time de Salvador. E o Flamengo tomou de 3-0 com gols do Gilberto. O Arthur deitou e rolou o atacante, né, que hoje está no futebol russo. E o Felipe Luiz foi muito mal, porque houve até uma precipitação do Jorge Jesus ao lançá-lo naquele jogo daquela maneira. Você vê que o Jorge Jesus também cometeu seus erros. O Felipe Luiz poderá errar e acertar, e vai errar e vai acertar. É preciso paciência, entendimento, mas sem criar expectativas exageradas, achando que tudo mudou. Não mudou. Na verdade, as coisas se repetiram. E tomara que o Felipe Luiz, pelo bem do Flamengo, consiga mudar esse cenário. Esse vídeo tem o apoio do SofaScore, faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo e no QR Code que você vê aí na tela. Lembrando que teremos live depois do Bahia e Flamengo nesse sábado, acompanhando esse jogo direto aqui da Argentina. Farei a live depois da partida, conto com a sua audiência, e também destacando o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Mais de 100 pessoas já ganharam camisas oficiais nos sorteios que acontecem às segundas-feiras no Clube de Vantagens da S1 Live. É no final do programa Na Área, do qual participa segundas e sextas. Na segunda-feira com a Alain Bimadi e também com o André Rocha. E no final da edição de segunda-feira tem sempre sorteio de camisa oficial. Você escolhe qual camisa, de qual time, qual seleção no Clube de Vantagens da S1 Live. Mas tem que participar. Como fazer? Entre no link na descrição do vídeo, acesse o link e entre para o Clube de Vantagens da S1 Live. Também lembrando aqui que na descrição do vídeo você encontra os links para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo, blog do Mauro César do All Sport, e também para o Use 360 com os produtos do canal, canecas, camisetas, tem da Live Soft Open, tem temas diversos. Cupom Mauro César dá desconto para você, então aproveite e navegue pelo site que você vai encontrar coisas bem interessantes. Então, espero você na live desse sábado, depois de Bahia e Flamengo, o último jogo antes da gloriosa data FIFA. Saudações!